Eu penso que os incorporadores gigantes são muito assertivos. Sim. Mas tem algo que eu vejo quase impossível fazer isso. Mas eu acho que um erro cometido é lançar produtos iguais na mesma época. Então, se os incorporadores pudessem conversar entre eles, e eu sei que isso é um desafio, porque as imobiliárias também têm dificuldade de conversar entre elas, e passasse as datas de produtos parecidos, eu penso que todos nós ganharíamos, né? A imobiliária ganharia, o cliente ganharia e principalmente o incorporador ganharia. Uma mudança no que diz respeito à gestão, uma melhoria no diálogo entre eles. Agora, um ponto que eu acho que, assim, olhando para o nosso negócio, eu acho que tem mais assertividade, eu acho que é também lançar mais do mesmo. Eu nem acho que é um grande erro, mas às vezes o incorporador ele vai no senso comum, e aí ele vai no senso comum no nível que ele fica sem atratividade. E vem aí mais uma edição da Imersão Incorpora Pro. A Imersão Incorpora Pro, desenvolvida por mim, Caio Lobo e Danilo Palmerston, é voltada para você, incorporador, executivo ou gestor de alguma área no processo da incorporação imobiliária. Esta imersão, a gente passa por todas as etapas da incorporação imobiliária, desde a concepção e estruturação estratégica, modelos de negócio, estruturação das equipes, aquisição de terrenos, viabilidade, marketing comercial, experiência do cliente, estruturação de funding. Então a gente vai a fundo no processo imobiliário e traz práticas das grandes empresas para que você possa desenvolver os seus projetos, a sua empresa e a sua carreira. E não para por aí. A gente ainda tem na Imersão Incorpora Pro muito networking, onde você vai ter a oportunidade de se relacionar com profissionais de vários estados do país, onde todos vocês vão se desenvolver junto conosco, com o nosso apoio nos seus projetos imobiliários. Então não perca essa oportunidade para você que quer desenvolver a sua carreira, a sua empresa, fazer muito networking. A gente tem também visitas técnicas que a gente faz nesse processo. Clica no link que está na descrição abaixo, saiba mais e faça a sua inscrição. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ink Talks. E hoje eu tô com a dupla de peso aqui, dois convidados feras do mercado goiano. Um deles que é sócio fundador da Aevo Imobiliária, tem formação em gestão empresarial, psicologia positiva, finanças pelo INSPER, expansão pela Startse, tem formação na Fundação Dom Cabral, liderança no IPOG e é ex-servente de pedreiro que se tornou uma referência do mercado imobiliário aqui de Goiânia. Então seja muito bem-vindo, meu xará, Manuel Lessa. Primeiro eu quero começar falando que você tem um dos nomes mais bonitos do mercado imobiliário. É recíproco. Manuel, quero te agradecer pelo convite, né? Eu poder estar aqui contando um pouco da minha história, a minha visão de mercado. Se eu puder incentivar alguém que está assistindo aí de maneira positiva, isso me deixa muito feliz. Obrigado pelo convite. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço a presença, sem dúvida. Teremos um bate-papo incrível aqui. E ele que está acompanhado aqui pelo seu sócio, também sócio fundador da Aevo Imobiliária, graduado em administração de empresas, com pós-graduação em gestão comercial, é corretor desde 2009, mas atua na frente de gestão desde 2014, também é uma referência do nosso mercado aqui, Rodrigo Branco. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, para nós é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Acho que a gente tem uma história muito bonita que a gente quer compartilhar aqui, trazer um pouco da nossa visão de negócio para vocês. Muito bom. E eu queria começar ouvindo um pouco da história de vocês, né? Como que foi essa trajetória até fundarem a Aevo, uma imobiliária tão recente e que tem números tão fortes aí num curto espaço de tempo. A imobiliária fez, nos últimos 7 meses, quase 370 milhões em VGV de vendas, e já tem aí uma imobiliária que foi fundada há 7 meses, já tem aí 300 colaboradores, em torno de 300 colaboradores, então um crescimento vertiginoso que vocês tiveram aí no nosso mercado. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa trajetória. Então, o Manuel, o Branco e eu, a gente está no mercado imobiliário desde 2009, nós nos conhecemos no nosso primeiro dia de mercado imobiliário, então a gente é amigo, tem 16 anos, né, Branco? O Branco é meu sócio, é meu amigo. O Branco é um cara que me inspira diariamente, é um marcador de ritmo, tem uma capacidade de entregar todo dia, o dia inteiro,
de maneira muito forte, na minha visão, quem mais entrega hoje em Goiânia. Ao mesmo tempo, ele consegue se atualizar de maneira muito rápida. O Branco, para mim, é o melhor cara de rodada de negócio hoje na cidade. Tem capacidade de trazer muitos números muito claros e verdadeiros. Então, cara, você me inspira aí. Obrigado pela trajetória até aqui. Já tive essa experiência com ele e realmente é de admirar. Ele entrega diferente, né? Ele entrega. Manuel, então, primeiro a gente está muito feliz com a Evo. A Evo é um negócio do fundo do nosso coração, é um negócio que surgiu muito rápido, mas que hoje nos enche de orgulho. Então você trouxe aí, a gente vendeu 363 milhões de reais nos últimos 7 meses. A gente tem 2 operações, uma no Jardim Goiás, uma laje de mais de 500 metros quadrados. A gente tem uma outra operação que é no setor Bueno, em frente ao Goiânia Shopping, uma operação grande também. A gente já pensa numa terceira operação, faz parte do nosso plano. A gente tem 300 pessoas que trabalham com a gente, que é a nossa paixão, cuida da gente, a gente cuida deles. Tem um outro ponto que a gente não falou, a Evo hoje é conectada com grandes incorporadores da cidade e uma conexão verdadeira, assim, no espelho, na verba, no plantão, na marca conectada uma na outra. Isso deixa a gente muito feliz. Então a gente veio muito de baixo, né? Eu tenho uma história de ser servente pedreiro, você falou um pouco disso. O Branco tem uma história de ser vendedor de salgado em Campinas. E eu penso que essa vivência muito de baixo que a gente teve faz com que a gente valorize muito o profissional que está com a gente. Então, só para te dar uma indicação, nossa empresa tem mini mercado, mesa de sinuca, videogame. E eu não conheço um outro imobiliário em Goiânia que tenha isso, mas a gente tem, por exemplo, uma terapeuta que ajuda o corretor na terapia cognitiva comportamental. Enfim, a gente tem tanta coisa. Muito bom. Assim, agradecer também o Carlos, né, que não está aqui Com conosco, certeza. mas é o terceiro sócio, vamos dizer assim, fundador, Sim, que teve amigo, junto conosco, amigo. Para nós, assim, quando a gente olhou para o nosso negócio e que a gente decidiu criar a Evo, nascer esse projeto, nascer essa história, a gente tentou trazer tudo aquilo que a gente sempre sonhou em entregar no nosso limite máximo para o corretor. Então hoje a gente acorda e dorme todos os dias pensando o que a gente pode fazer de melhor para o nosso time, para o nosso corretor, para o nosso gerente e para o nosso cliente incorporador. Quando a gente fundou a Evo, a gente falou assim, poxa, nós precisamos ter uma entrega e precisa ser relevante para essas pessoas, para que eles pudessem ser felizes com o nosso resultado, ser felizes com a nossa entrega. Hoje é comum no mercado imobiliário, né? O imobiliarista ele foca muito no resultado, mas a gente também está muito focado assim, no como entregar esse resultado. Né? Como fazer com que todas as pontas no final do dia esteja feliz. Então a gente está muito contente com o que a gente tem construído nesse período tão curto, mas a gente ainda tem um grande plano, assim, sabe? Uma grande história para construir. A Evo são só 7 meses. O que a gente conseguiu entregar em tão curto prazo é de fato que muitas empresas talvez não conseguem entregar em 10 anos. Então, tem um portal exclusivo nosso, tem muita tecnologia envolvida. E quando a gente olha pela quantidade de entregas nossa, a gente não está focado no lucro de hoje. A gente sempre fala, né? A Evo não é para hoje, a Evo é para daqui a muitos anos. Então, a gente tem reinvestido muito para o nosso negócio. É um negócio sadio e perene, né? Para que a gente consiga ter cada vez mais resultados consistentes. Ô, Branco, tem um ponto importante. A gente tem os departamentos divididos dentro da Evo, Manuel. Então, por exemplo, a nossa área financeira, a nossa head veio da Trinos, muita experiência. A área de gente, a nossa head veio da Ambev, da Heineken, muita experiência. A área digital e marketing, a gente tem uma agência interna, nossa head veio de agência. Então, dentro da Evo, é bem... Criando toda a estrutura organizacional. Já está criado. A gente está bem departamentado, gente que cuida de gente o tempo inteiro, toda a tecnologia remando para a venda, toda a área de gente remando para a venda. A gente cuida das pessoas e da emoção, mas o que a gente quer mesmo é que as pessoas performem. Aí você perguntou um pouco da nossa história. Eu penso que a gente é imobiliarista que passou por todas as fases. Então a gente foi corretor, pegou plantão, fez ponto avançado, entregou panfleto, se descobriu no digital também, porque na nossa época não tinha uma área digital tão forte. Depois nós fomos gerentes, depois a gente foi diretor. Eu durante um tempo, me fiquei como vice-presidente de uma empresa, né? Eu trabalhei na Adão, faz parte da nossa história. Até é importante falar, Bruno, que em primeira mão, aqui para o Manuel, a gente saiu da Adão e houve um desgaste judicial, né? A gente ganhou a primeira instância e a gente fez um acordo com a Adão, Manuel. Então hoje a gente tem um acordo assinado com a Adão,
homologado, e a gente fez um acordo financeiro, a gente não tem mais nenhum tipo de dívida com o Adão. Eu fico muito feliz com isso. Nós temos virada, né? Nós temos uma trajetória muito limpa no mercado imobiliário, tanto eu, quanto o Branco, quanto o Carlos e todas as pessoas que estão com a gente é de trajetória limpa. Então, entrar num acordo financeiro com o Adão, de pagar Adão e assinar esse contrato, a gente não tem processo mais contra Adão não tem contra a gente, foi um passo muito importante para nós. Nós somos empresários, executivos de mercado imobiliário e pessoas de trajetória muito limpa. Então, isso vai continuar. E de muito resultado, né? E de muito resultado. Agora, o Manuel e Branco, o que vocês enxergam assim que foi ou foram os principais, né? Ou o principal ponto determinante para que vocês conseguissem entregar o resultado que vocês entregaram num espaço tão curto de tempo? Porque como você muito bem colocou, assim, tem empresa que rema aí até conseguir bater aí, superar 300, 350, Sim. 400 milhões de VGV em vendas, e vocês já conseguiram esse resultado num curto espaço de tempo, num paralelo, que eu sei o quanto é desafiador isso, que é montar uma empresa do zero, aí no paralelo do time, do foco no resultado com o incorporador, você tem a estrutura organizacional, a parte administrativa, a contratação de pessoas, montar a sede de vocês, que eu tive até lá, inclusive no dia do evento lá da inauguração, né? Um puta trabalho, ficar em espaço provisório um tempo, tudo isso acontecendo e a venda ali sem parar, a venda num ritmo intenso e com um baita resultado. O que foi determinante para esse processo? Ô Manuel, eu acredito que são várias situações que levaram a gente conseguir ter um resultado tão expressivo em curto prazo. Acho que o primeiro é a experiência que a gente tem no mercado. São 16 anos por cabeça, vamos dizer assim. São mais de 40 anos somados em experiência no mercado imobiliário. A gente tem uma estratégia muito assertiva. Então, o nosso core business é lançamento, a gente tem uma força, uma estratégia muito bem alinhada. Nós três temos a mesma filosofia de negócio, então os três, sempre que tem uma estratégia para a empresa, os três estão alinhados, não fica um estica para um lado, outro estica para o outro. Então, a gente tem uma unidade dentro do nosso negócio, onde todo mundo caminha para o mesmo lado e a gente, consequentemente, faz com que o gerente tenha essa mesma visão de negócio e que isso também desce para o corretor. Então, o primeiro passo é a experiência nossa como pessoa, como profissional, a nossa estratégia muito assertiva, e a gente tem que reconhecer aqui também os nossos corretores, os nossos gerentes, como o Manuel falou, os caras todos os dias se colocam à disposição de fazer o que precisa ser feito para o negócio acontecer. A gente dá o direcionamento, mas a gente também tem um time muito focado e remando para o mesmo lado. Já dizia Jim Collins, né? Primeiro quem, depois o quê. Eu acredito que as pessoas que estão na Evo escolheram estar na Evo, entenderam o nosso propósito de negócio e a gente está todo mundo engajado com o mesmo ritmo, com a mesma direção, e isso tem feito a gente colher grandes resultados. Tem outros 2 pontos para complementar a boa fala do Branco, que é o apoio dos incorporadores. Quando a gente decidiu montar a Evo, as primeiras ligações que a gente recebeu foi dos principais incorporadores da cidade. E segundo, uma entrega além do comum. Eu fui diretor de imobiliário durante muitos anos. E eu sei que o diretor chega em um determinado ponto, ele relaxa um pouco, ele descansa, você não encontra mais ele sexta-feira após o almoço, aos sábados ele não dá uma volta nos estandes. E eu, o Branco e o Carlos, e também o Thiago, que é um diretor que a gente colocou recente, que é um amigo nosso também, a gente entrega muito. Então, os nossos gerentes, eles são de grandes entregas e nós também, a gente tem grandes entregas. Então, desde ajudar numa ação, a contratar, entrevistar um corretor, até mesmo ajudar na aprovação de uma proposta, fazer uma estratégia muito forte. Então, eu, o Branco e o Carlos e também o Thiago, a gente pega toda a bagagem que a gente tem de mercado imobiliário, Manuel, e a gente deixa ela no salão todo dia, o dia inteiro. Nós somos donos de imobiliária, que estamos 100% presente todo dia, o dia inteiro. A gente não aparece quinzenalmente ou semanalmente, não, é todo dia. E a gente é muito religioso, rigoroso com algumas atividades que parecem simples, mas que na prática, no dia a dia, não acontece. Então, por exemplo, eu fico com o Thiago no Bueno, o Carlos fica com o Manuel no Jardim Goiás. Mas toda terça e quinta, dentro da minha agenda, que a gente combinou como sócio, eu dou a minha contribuição no Jardim Goiás, o Manuel vai para o Bueno, na quinta-feira o Carlos vai para o Bueno. Então a gente tem... O Thiago ele é o único fixo, porque ele é diretor específico do Bueno.
mas nós 3 sócios tem essa constante troca junto com o nosso time. Agora há pouco mesmo eu estava com o incorporador tomando um café, não era reunião, mas é a prática de estar na linha de frente para entender o que está passando na cabeça do incorporador, para entender na cabeça do nosso corretor, para entender as dores de uma empresa e cada dia qualificar e melhorar o nosso processo. Respirar bem o dia a dia do negócio mesmo, né? Tá na ponta. A gente não abre mão disso. Acho que é isso. A gente quer respirar o negócio todo dia, do básico ao acabamento. Você vai sempre encontrar um diretor da Evo andando num stand aos finais de semana, sentando com o cliente, ajudando o corretor. Você vai sempre encontrar um diretor da Evo com o telefone na mão, numa segunda à tarde, falando com o cliente, ajudando o gerente, ajudando o corretor. A gente acredita muito que a prosperidade, a Evo é um ambiente de paz e prosperidade, que a prosperidade está no ajudar o cara a vender. E quando você pega hoje a Evo, tem um diferencial muito forte que nós somos imobiliária. E o nosso foco é ser imobiliária e é melhorar o nosso processo, o que a gente já faz. Então hoje tem muitas imobiliárias que os sócios eles ficam expandindo o negócio, né? Pensando em novos negócios, em novas empresas. Então a gente está muito focado no ramo imobiliário. Resultado do negócio. Imobiliária, né? O que a gente faz é a nossa essência, é o que a gente tem que entregar todos os dias. A gente quer melhorar e evoluir dentro desse nosso nicho de atuação. Muito bacana. Ô Manuel, você tocou num ponto sobre as mudanças e todos os momentos que vocês passaram aí desde a época lá de corretor e que mudou muito a questão do próprio digital, enfim, o que vocês enxergam que foram as principais mudanças desde lá do início da carreira de vocês até hoje, nesses 16 anos de mercado, no mercado em si, né? O que o mercado imobiliário mudou nesses últimos 16 anos? Ô Manuel, de Manuel para Manuel, na minha visão pessoal, as 2 maiores mudanças foi tecnologia. E aí eu estou englobando o lead, o CRM, como captar o cliente. É uma mudança grande. Então a gente na Evo mesmo, a gente investe muito em tecnologia, muito em captação de lead, muito num CRM qualificado. E segundo, a valorização das pessoas. Eu penso que os donos de imobiliária, alguns deles se perderam no meio do caminho e começaram a desvalorizar as pessoas. Na minha visão, e acompanhando até a minha gestão dos últimos anos, as 2 maiores mudanças foram a tecnologia e valorizar as pessoas. Tem gente que não está prosperando porque não valoriza o time. Muito bom. Branco? Eu acho que olhando para o lado de imobiliarista, a gente observa que o foco nosso não é a venda, a gente trabalha com pessoas. Talvez há 15 anos atrás o foco era vender, então a gente tinha a pessoa muito mais... como um canal. O gerente passava a informação e nós tínhamos uma necessidade de executar. Vamos dizer assim, era chefe e ali você tinha um trabalho meio que de CLT. Hoje nós temos que acordar e motivar essas pessoas, ter um nível de liderança, um nível de gestão para que as pessoas consigam seguir junto conosco. Quando a gente olha para o mercado de incorporação, eu acho que Goiânia passou por uma transformação muito bonita, né? Sim. A gente vê o nível dos incorporadores hoje, o nível de entrega, a qualidade de acabamento, a inovação para dentro dos empreendimentos, rooftop, piscina no rooftop, prédios de mais de fachadas 50 maravilhosas, andares, né? Goiânia tem fachadas maravilhosas. Impressionantes. Contribui até com a estética da cidade, na minha visão, sabe? A valorização do preço do metro quadrado, né? Que foi uma dor do incorporador e durante também, muito tempo. Né? E também do imobiliarista, porque o cliente começou a entender que não fazia sentido investir em algo que não aumentava. Então a gente ganhou muito, mas hoje olhando para Goiânia a gente ainda tem um crescimento muito grande pela frente de preço, de valorização, as notícias positivas que está saindo cada dia mais, assim, é algo que também me deixa muito feliz. O incorporador contribui demais para essa mudança assim, nos últimos 15 anos que, na minha visão, foi muito disruptiva. Isso é até um ponto interessante, cara. Eu estava na semana passada lá em Joinville, numa consultoria que a gente está atendendo lá. E assim, o que eu tenho percebido, né, rodando aí várias regiões do Brasil, é que o mercado de Goiânia ainda é um mercado muito desconhecido nacionalmente. Por mais que a gente tenha, de um lado, uma cidade que vende muito para fora da própria cidade, seja o interior do estado ou outros estados, né? A gente vende para vários estados brasileiros, né? Goiânia tem uma clientela de várias regiões do país,
mas mesmo assim ainda é um mercado muito desconhecido. Assim, várias pessoas, várias reuniões, quando a gente ia comentar de Goiânia, explicar um pouco sobre a realidade do mercado e de repente a gente virava e falava, olha, o Goiânia hoje é o terceiro maior mercado do Brasil. No penúltimo ano 7 bi, no último ano 8 bi, só perde para Rio e São Paulo. Todo mundo olha assim e fala, como assim? Fala, não, você já esteve lá? Não conheço a cidade. Fala, cara, então se você quer fazer benchmark imobiliário, não precisa ir para São Paulo, não, pode ir para Goiânia. Que lá você vai ver muita referência de qualidade e tudo. Então, eu acho até que a cidade falta um movimento, sei lá, talvez público-privado ou uma parceria público-privada dá mais visibilidade a isso, né? Assim, até para potencializar o turismo de negócio. Potencializar o turismo de negócio. Cara, o que está acontecendo no mercado imobiliário de Goiânia precisa ser visto pelo Brasil inteiro. Perfeito. Né? Assim, não é só nós aqui que temos que conhecer isso, não, porque é uma cidade que tem um nível de competitividade, um nível de profissionalismo, seja pelos incorporadores, seja pelas imobiliárias, de forma de atuação. Cara, o que acontece aqui em termos de meeting e de estrutura de lançamento, você não vê em praticamente nenhum lugar no Brasil. Então, assim, é uma cidade de vanguarda hoje em termos de atuação imobiliária, e eu acho que isso está sendo pouco vendido nacionalmente, principalmente no ambiente empresarial mesmo. Perfeito. Assim, de criar essa visibilidade e falar, cara, aqui tinha que ter caravanas e caravanas de profissionais do Brasil afora vindo para cá constantemente para poder falar, cara, eu preciso conhecer o mercado de Goiânia, eu preciso conhecer o mercado de Goiânia para ver essa referência, né? Sim. Como tem acontecido muito na Evo, da gente receber pessoas que querem conhecer o modelo de negócio da Evo. Pô, que legal. Então a gente tem recebido muita gente fora de Goiânia. Rio Verde, né? Já tá Rio Verde, já tá aí. Outras cidades fora de Goiás. Querendo conhecer o modelo de negócio, querendo entender o nosso modelo de negócio e buscando muitas referências de modelo de gestão. Uhum. Então eu penso que Goiânia tem referência em incorporação. Goiânia tem excelentes incorporadores. Goiânia tem referência em imobiliária. Sim. Principalmente a Evo. Goiânia tem referência. Goiânia tem boas imobiliárias. E Goiânia tem uma terceira referência na minha visão. No que diz respeito a mercado imobiliário, de imobiliária e de incorporação, Goiânia tem bons executivos. Uhum. Então, faz muito sentido o que você fala das pessoas começarem a olhar para Goiânia e falar assim, olha, eu já tive que ensinar a Goiânia. Mas acho que agora eu tô precisando aprender um pouco com Goiânia também, sabe? Acho que Goiânia tem feito um trabalho muito bonito. E dando sequência, o mercado imobiliário ele tem um potencial maravilhoso. Né? Ontem eu estava em uma entrevista em uma emissora, TV Metrópole, e eu falava, olha, sempre que você tiver oportunidade, torce pro mercado imobiliário. Uhum. Porque ele movimenta a economia, ele motiva as pessoas. O mercado... Eu até tenho uma fala que eu falo assim, mano, uma frase que eu falo, que é, muitos médicos hoje, que nesse momento estão salvando vidas, eles foram formados porque num passado tão distante, o pai comprou um imóvel que ou pagou a faculdade do filho com o aluguel desse imóvel, ou esse imóvel valorizou 2, 3 vezes mais e deu uma condição de que o pai formasse o filho. Então o mercado imobiliário tem uma penetração na vida das pessoas muito especial. Muito. Eu sou muito favorável que haja em todas as idades, uma valorização do mercado imobiliário nesse sentido. Muito bom, cara. Agora, partindo aqui pro âmbito do incorporador, né, que é um dos pontos que eu quero abordar aqui com vocês, assim, vocês têm uma força hoje muito grande no processo de lançamento, né, de toda a experiência de vocês para trás e muito do resultado que vocês têm feito via a Evo. Na visão de vocês, quando que é a hora do incorporador envolver a imobiliária no processo de lançamento? Ô Manuel, eu penso que primeiro que os incorporadores hoje eles são quase que os nossos melhores amigos, falando de AEVO. Então a gente tem um respeito, um cuidado, um carinho grande pelos incorporadores. A gente já falou um pouco fora das câmeras sobre isso, né? A gente respeita muito e torce muito pelos incorporadores que a gente atende. Eu penso que o incorporador ele tem que tomar um cuidado quando ele envolve a imobiliária. Eu já vi alguns casos aqui em Goiânia do incorporador envolver a imobiliária muito cedo, antes do contrato de compra do terreno está assinado, e alguém da imobiliária levar essa informação para um outro incorporador parceiro e gerar um desgaste. Então eu já vi alguns casos. Eu sou muito responsável com isso. Eu acho que pós assinatura do contrato de compra e venda do terreno, ou de parceria, ou de permuta, eu penso que pós um desenho ali de viabilidade, porque nós temos um entendimento sobre viabilidade de mais o branco. Mas não é todo executivo de imobiliária que tem. Então às vezes ele fica direcionando o incorporador para um produto que não vai dar viabilidade.
a brincadeira não tem graça. O incorporador vai rodar 60, 70 meses com esse produto e vai terminar no final sem viabilidade. Né? Todos nós aqui estamos em busca de algum tipo de viabilidade. Faz sentido? Claro. Então eu penso que após a assinatura do contrato de compra e venda, eu penso que após alguns estudos de viabilidade e um pré-produto desenhado, é um bom momento de sentar. Então, o executivo de imobiliária, que atende vários incorporadores e faz aí centenas de vendas por ano, ele tem muita capacidade de dar um ajuste no produto. Desde o rodapé, a uma churrasqueira, a uma pegada diferente na fachada, a um item diferente do lazer. Eu sou muito orgulhoso de ver várias quadras de beach tennis em alguns produtos hoje. E no passado, em alguns incorporadores, eu falava, coloca uma quadra de beach tênis, ainda não tem na cidade, é um esporte que pegou. Eu penso que pós-assinatura e pós um estudo básico de viabilidade é bom inserir. E tem duas análises, né? Eu acho que o Manuel falou de quando o cliente incorporador está tratando lá no início do projeto, no desenvolvimento, e tem também o acesso para a equipe de vendas. Então, talvez a pergunta ela tenha os dois caminhos. Quando a gente fala de um incorporador que está na fase de lançamento, eu sempre falo que quanto mais relacionamento o incorporador tem, mais ele consegue construir um resultado futuro. Perfeito. Tem muito incorporador que ele começa a estreitar o relacionamento faltando 30 dias para o lançamento. E aí é complexo, assim, porque... E aí também tem situações, como a Evo já tem relacionamento com alguns incorporadores, a gente já tem uma aproximação melhor e vai lançar um projeto novo de um incorporador que a gente já tem parceria, eu acho que trazer as informações, uns spoilers importantes, mas a gente sabe que é complexo, né? Porque às vezes o produto não tem RI, o corretor tira uma foto, posta o material, enfim. Então eu falo que quanto antes o incorporador começa a fazer um material de divulgação, ele começa a trazer uma educação para o corretor. Vai plantando a sementinha ali. Se o projeto ele é um projeto disruptivo, ele é novo na região, em Goiânia, ele precisa trazer um pouco do conceito primeiro, ele precisa trazer um pouco sobre a arquitetura, sobre o modelo de negócio, de investimento, rentabilidade, valorização, para depois ele vir com o produto. Então, quando você tem esse tempo, é muito bom. E é muito bom para nós imobiliaristas, porque você tem tempo de construir. Mas tem incorporadores hoje que ele já é mais rápido. Ele toma a decisão de lançar um empreendimento, ele faz o meeting, 20 dias depois já está lançando. E aí é mais complexo para a gente construir o resultado, sabe? É um desafio para nós. Mas segura essa parte aí do lançamento que nós vamos entrar nela. Eu queria só antes explorar um pouco esse ponto que o Manuel colocou, que é justamente isso, assim, até passar um recado aí para a turma. Se você é incorporador e ainda está adquirindo terreno, desenvolvendo produtos sem envolver a imobiliária nessa conversa, é lógico, existem as pessoas da imobiliária que devem ser envolvidas nessa conversa. As pessoas certas. Cuidado, né? Assim, mas envolva diretores ou gerentes, donos das imobiliárias na hora que você estiver definindo o seu produto, avançando na definição do projeto, na aprovação do seu projeto, para que você tenha um produto mais assertivo. Além de muitas vezes fazer pesquisa de mercado, contratar empresas de pesquisa, mas não deixe de ouvir a opinião da imobiliária, porque é ela que tem essa temperatura da barriga no balcão. E do outro lado, a imobiliária sempre dando uma resposta para o incorporador com dados. Sim. Né? Eu penso que o mercado está indo muito mais para a linha de dados. Esse era o ponto que eu ia colocar também, assim, como que vocês realizam esse trabalho, até para trazer essa segurança por parte do incorporador, né? De ter esse acesso maior. Né? Eu acho que essa barreira, talvez antes os incorporadores envolviam mais as imobiliárias, mas hoje tem muitas imobiliárias que também são incorporadores. Talvez esses últimos anos a gente começou a ver um distanciamento do incorporador nessa linha de estratégia, até para blindar também ele. Então hoje o incorporador ele tem a imobiliária, mas sabe que a imobiliária também é um concorrente. Sim. Então hoje os incorporadores começaram a ficar mais estratégicos, mais minuciosos se protegendo um pouco mais, com razão. Se protegendo um pouco mais. Eu acho que essa é uma fala muito importante, Manuel. Como eu vou abrir as minhas informações internas para uma imobiliária parceira que também é construtora, entende? E a gente sabe que o mercado imobiliário, a gente lança prédios com VGV de 70, 80, 100 milhões de reais, então são jogos, jogo de gente grande. Então eu penso que o incorporador ele passou a se proteger, talvez a fala é proteção, assim, ele quer proteger as informações, até pela responsabilidade que ele tem com toda a empresa dele. Ser mais estratégico também, né?
Tipo, se o cara está desenvolvendo um projeto muito exclusivo, a gente sabe que um projeto hoje, desde concepção até lançamento, talvez vai lá 1 ano. Se essa informação vaza, alguém pode trazer celeridade no processo, acelerar e fazer alterações e mudanças e acabar. Mas com os devidos cuidados é sempre importante fazer, porque também você partir do caminho de não ter essa informação da ponta e essa crítica, análise crítica da ponta é um desafio, né? Eu penso que é um desafio e aumenta o risco. Se você deixar para apresentar o produto só no meeting, faltando 40 dias para o lançamento, você pode aumentar o risco de baixar um pouco a venda. Agora, você falou de dados, como que vocês têm trabalhado isso hoje nessas análises? Eu acho que dados de tipologia. O que é melhor para lançar hoje no Bueno? 1 quarto, 2 quartos, 3 suítes. Vamos partir do ponto que a viabilidade bate. Né? Não adianta escolher um 2 quartos sem ter viabilidade. Mas é essa informação com dados. Qual que é o estoque de apartamento de 2 quartos no Marista? O que mais vendeu, por quanto que vendeu. Qual que é a velocidade de venda. Porque o incorporador, além da venda, do preço, ele analisa também a velocidade de venda que ele precisa. Se vai ter que entrar com o investidor, que horas que o banco chega. Então, acho que o diretor, ou o dono, ou o executivo de imobiliária, ele tem que dar uma informação para o incorporador também com dados. Por isso que é importante, o Manuel, estar genuinamente envolvido no negócio. Entende? Genuinamente querendo entregar aquela hora para o incorporador parceiro. Porque às vezes eu já presenciei muito diretor de imobiliária ir para uma reunião de um projeto de 100 milhões de reais do incorporador, que o incorporador precisava de informações, de dicas, o incorporador aberto a mudar o projeto, e o diretor, num determinado momento, não estava genuíno. Estava querendo fazer trocar uma mensagem no telefone, estava querendo sair para ir embora, fez uma reunião encavalada. Então, acho que do nosso lado, como imobiliária, a gente tem que ter uma entrega genuína e muito responsável também para o incorporador. E nós da EVA, a gente absorve, né? Hoje nós temos uma análise de dados muito importante, de tudo mesmo, de quanto vende, por quanto vende, região, se é revenda, se é lançamento, se é horizontal, se é vertical, tipologias. A gente tem um dado hoje importante para nós, para o nosso negócio, mas eu sempre falo que as empresas que mais valem não é as empresas que têm dados, mas o que elas fazem com os dados, né? Então, a gente tem estudado muito isso, assim, para gastar energia de maneira mais estratégica, mais eficiente. Então, acho que dados é uma coisa hoje que tem trago muito valor para o nosso negócio. Muito bacana. Agora, vocês colocaram um ponto, que foi o ponto que você puxou, Branco, sobre a questão do incorporador, como ele envolver a imobiliária nesse processo, né? Na parte de lançamento. Você também comentou aqui de não levar o produto já em cima da hora e fazer esse conhecimento em cima da hora. O que é o ideal aí na visão de vocês? É lógico, cada projeto tem a sua particularidade, mas assim, na visão de vocês, o que é o ideal do processo do incorporador para poder fazer esse elo com a imobiliária? Eu penso que entre 45 e 60 dias é um bom tempo. Quando você faz muito cedo, você perde fôlego, porque chega numa reta final, o corretor já está cansado, ele já no meio do caminho ele começa a gastar e mudar o foco dele para outros lançamentos. Quando você fala 45, 60 dias do lançamento, né? Do lançamento. E você fala com o time inteiro, né? Com o time de vendas. Sim, isso, com o time inteiro, com o salão. Talvez ele pode antecipar um pouco com o diretor, talvez ele pode antecipar um pouco apresentando para os gestores da empresa, mas talvez com o time inteiro, 45, 60 dias é um prazo... Que aí você tem uma força mais forte. 90 dias, talvez fazer um café, uma rodada de negócio com os gerentes, apresenta, traz aquela sensação para o gerente que está mostrando para ele em exclusividade, em primeira mão, para ele se sentir importante, parte do processo. E para o gerente também soltar essa informação no salão antes do incorporador, né? Puta, que vai ter um lançamento aqui, a empresa tal, vai lançar, produto. Até para o gerente fazer um trabalho de antecipação, né? Toda uma antecipação. Tem muitos incorporadores hoje, né? A Somos fez agora recente uma agenda exclusiva para educar o corretor com aquilo que ele traz de ideia, de concepção, projeto. Então, hoje tem muitos incorporadores que estão fazendo isso, né? Primeiro, antes do meeting, ele vem com um projeto educacional, trazendo conceito, idealizando a ideia do projeto para todo o time de vendas. Os incorporadores... E no segundo momento, vem com isso. Os incorporadores de Goiânia fazem, na minha visão, fazem bem isso. Sim. Eles fazem um pré-meeting, né? Depois eles fazem um meeting...
Eu penso que eles fazem esse trabalho bem. Boa parte dos incorporadores de Goiânia, eles conseguem fazer um trabalho de antecipação. Aí eu até ia conectar com isso, assim, a gente até teve 4 episódios aqui que a gente soltou no Ink Talks, falando sobre lançamento, né, imobiliário, enfim, abordando várias vertentes. E a gente traz lá dentro da Domi, por exemplo, as divisões de fases do lançamento, né? A gente divide ali em fase teaser, que é uma fase pré-meeting, ou seja, você vai lá no terreno, por exemplo, a comunicação tá lá, breve lançamento, e aí cria uma frase conectada com o conceito ou com o storytelling do produto, mas não fala sobre tipologia, não fala nada, e aí depois vai criando essa, porque isso aí já vai gerando até um burburinho no mercado, né? De repente você fez essa agenda com os gestores durante essa fase teaser, no terreno tá só esse posicionamento, aí o gerente lá da imobiliária soltou isso para dentro do salão de vendas, o corretor passou em frente ao terreno, já conecta com essa ideia, mas ainda não tem informação do produto, né? E vai gerando esse aquecimento. E aí depois do meeting para frente, um pré-lançamento, lançamento e a fase de sustentação, que é depois na hora que entra na batida mais difícil ali do projeto, né? O que são ações aí para vocês em cada uma dessas fases, né? A gente já estava falando sobre esse envolvimento inicial, que seria numa fase teaser, e aí depois já vem o meeting. O que vocês enxergam assim, que o incorporador ele tem que se programar para fazer? Na fase teaser, antes do meeting, né? Fazer isso. Depois do meeting até o lançamento, fazer tais ações, do lançamento para frente. O que é a visão de vocês? Mano, eu penso que os incorporadores já fazem muito bem. Uhum. Mas eu acredito que o pré-meeting, um treinamento com gestores, explicando o produto, um acesso primeiro para o gestor lidera o time dele. Uhum. Eu penso também que uma verba antecipada, né, acontece em alguns casos, né, Branco, em poucos, mas acontecem, da verba de um trabalho de ação cair 10 ou 15 dias antes do lançamento. Uhum. Na IVA a gente tem até um trabalho para sustentar isso. Eu penso que a visitação, a invasão nas reuniões, um treinamento muito próximo do time é importante. Eu gosto muito de um meeting focado. Eu sei que tem pessoas que trazem palestrantes, eu sei que tem gente que faz meeting à noite com um show. Eu gosto muito de um meeting focado, sabe? Um objetivo, claro. Objetivo que vai entregar informação. Qual que é o principal intuito do meeting? O profissional de venda sair munido de informações. Eu sou dessa linha também. E geralmente o corretor do meeting mesmo, ele vai compartilhando as informações com alguns clientes que ele tem. Uhum. Por isso que eu gosto do meeting focado. Então, um evento focado com gestores, um evento focado com os corretores, uma entrega de verba antecipada, uma informação clara sobre o produto, um comparativo de preço real, com o que está acontecendo no mercado. Tem um outro ponto muito positivo: se esquivar de lançamento de produtos iguais. Uhum. É muito difícil para a imobiliária quando você tem 2 incorporadores parceiros ou não parceiros lançando 2 produtos ao mesmo tempo, produtos iguais. Então eu acho que se fizer um pouco disso pode ajudar a melhorar a venda. Decorado também é um fator importante, né? Em alguns casos o decorado fica pronto no lançamento ou 3 dias antes do lançamento. A gente sabe que para o incorporador é um desafio. E o cliente goiano, ele gosta do decorado. Ele gosta do decorado. Quando você consegue fazer rodadas de negócio antecipadas e naquela rodada de negócio você dá a exclusividade do cliente acessar o decorado de maneira exclusiva, e aí depois você tranca de novo, o cara consegue ter um acesso novamente na outra rodada de negócio, porque é comum o cliente não estar no dia do lançamento e é comum nos dias de hoje o cliente não precisar estar no lançamento para comprar. Sim. Já foi lá, já viu. Ele pode ir antecipadamente, ele pode ver o decorado numa rodada de negócio, ele já vê a maquete, ele já toma a decisão do que ele quer. No dia do lançamento, e hoje é comum o lançamento não ser mais no sábado, no domingo, ser na quinta, na terça, ele só definia a compra através de condições de pagamento. Então, essa antecipação também do decorado, rodadas de negócio, isso talvez é uma das... Auxilia, melhora a chance de venda. A gente tem evoluído muito. Olhando para a Evo, a gente tem evoluído muito as nossas rodadas de negócio, porque de fato é onde a gente abre a cabeça do cliente para ele comprar naquele dia. Uhum. Ele sai dali com a decisão de que comprei o apartamento, gostei, é isso que eu quero, estou decidido. E aí para ele a realização do dia D mesmo é só o champanhe ou até mesmo o Pix, em alguns casos. Então, acho que o processo, como o Manuel falou bem, os incorporadores, eu acho que todos eles querem acertar. Em alguns momentos eu entendo que também fatores externos acabam atrapalhando, atraso, enfim. Mas hoje a gente é feliz, né? Os incorporadores entregam uma estrutura muito boa. Assim como você iniciou falando, né? Que
A entrega hoje em Goiânia é muito acima. Eu já fui em lançamentos em São Paulo, no Rio, Balneário Camboriú, assim, Goiânia de fato se destaca bem com essa estrutura. Agora, você comentou aqui sobre o dia D. Fala um pouco sobre a visão de vocês dessa ciência do dia D, né? Você é um cara que trabalha muito isso, né? A questão da gestão da informação, como que na visão de vocês o incorporador ele tem que trabalhar isso frente ao time de vendas para poder garantir essa pressão e ter aí uma largada no dia D de sucesso de vendas. É difícil dizer o que o incorporador tem que fazer, porque a gente tem uma diversidade de estratégias que funcionam. Então tem incorporador que no dia do lançamento ele represa para dar aquela pressão, ficar uma muvuca de gente, aquela loucura, aquela panela de pressão mesmo, e que funciona muito bem. E tem produtos que são muito exclusivos, que funciona muito bem um atendimento por hora agendada. Então eu acho que está muito vinculado também ao perfil do cliente e comprador. E ao perfil do produto, né? Velocidade de venda do produto. Então você vai lançar, a gente teve uma exceção agora, mas você vai lançar 500 metros, um por andar. Não vai ter um represamento assim. Não é comum, fazendo uma análise dos últimos 20 anos, que vendeu o prédio inteiro, assim. É algo raro. Então não dá para existir que se represe de maneira muito agressiva. Já tem tipologias de produto que é importante represar. Eu gosto muito quando você deixa um pouco aberto e vai sentindo pós-meeting quantidade de pasta, quantidade de pics, o movimento. Eu penso que o incorporador acerta quando ele tem tempo de locomoção, assim, quando ele pode decidir se ele abre um pouco antes, se ele não abre. Enfim, acho que depende muito do produto, do momento, depende muito do incorporador. Tem incorporador que é super disposto a abrir para investidores que vão comprar acima de 10 unidades, tem incorporador que não. Mas o grande foco talvez seja no produto, a tipologia do produto. Mas aí até um ponto importante do que você colocou, que é o incorporador deixar essa condição mais aberta. Eu particularmente também sou super favorável a isso na gestão por parte do incorporador, que é você colocar uma estratégia né, assim, na largada do jogo, vamos dizer assim, só que deixar ali sentindo o jogo, como que vai acontecer, sentindo essas respostas, para que depois você vá moldando essa estratégia ao longo do caminho. Mas aí por parte do incorporador, um ponto que é importante é o quê? Ele garantir que ele não vá descumprir os compromissos assumidos. Perfeito. Porque então essa estratégia ela já tem que ser pensada nessa linha de falar assim, cara, tá bom, mas então se isso aqui eu vou decidir lá na frente, eu não posso prometer agora. Porque se você vai lá e promete que preço vai ser em determinada condição, independente da quantidade de unidades, você vai vender aquele preço. E aí, de repente, nessa estratégia bomba de pasta, você vê que o produto vai derreter na largada, aí chega na hora do lançamento, você olha e fala, porra, mas vou deixar dinheiro na mesa, deixa eu subir o preço aqui, e faz esses movimentos e agride o compromisso que você tinha com o mercado. Isso já é um ponto problemático, né? Eu penso que a estratégia tem que ser pensada, igual você falou, mas no percurso ela pode ser repensada. Isso. Então é muito bom quando no meio de um lançamento, ou entre o meeting e o lançamento, 40 dias, haja reuniões entre a imobiliária e o incorporador para repensar a estratégia, analisar a quantidade de pasta, perfil de preço, percentual da entrega das chaves. Eu penso que dá para mudar. Sendo muito honesto com você, Manuel, sendo muito honesto, eu já virei para alguns incorporadores e falei, cara, essa é uma oportunidade que você tem de subir preço. Eu sei disso. Eu já vi. Eu conheço casos práticos. Isso. E ao mesmo tempo, eu já virei para incorporadores e falei, cara, de um lado eu falo, é uma oportunidade você subir preço, né? Talvez você já conversou com algum incorporador que eu fiz isso. E do outro lado eu já virei para o incorporador e falei, cara, há uma necessidade de baixar preço. Por isso que essa análise constante, ela é importante. Vai ter momento que o incorporador vai ver a oportunidade de subir preço. Igual o cliente final vê. Sim. Igual o cliente consumidor normal, ele vê a oportunidade. Ele está vendendo o lote dele no Jardins Itália, por exemplo. Só tem ele vendendo o lote. Ele não vai vender barato. Sim. Entende? Tem mais cliente querendo comprar do que tem lote disponível. Não, então, mas o que eu falo assim é que essa, por exemplo, esse movimento ele não pode ser de um descasamento tão grande de um simulador de preço que você soltou no meeting, por exemplo. Não pode ser. Então, assim, é nesse aspecto que eu falo. Por exemplo, o que geralmente eu costumo... O descasamento, ele gera discórdia. Então, o que geralmente eu costumo adotar? Cara, se você
entende que aquele perfil de produto, porque a gente sabe também, né? A gente sabe, raro, assim, algumas situações atípicas e tudo, mas a gente sabe que pela tipologia do produto, pelo ticket que está sendo praticado e pelo volume de oferta que você tem no mercado, cara, isso aqui tem chance de derreter ou não. Isso aqui não é um produto de vender tudo no final de semana de lançamento, né? Um pouco dessa sensibilidade a gente tem. Se você sente que é um produto que tem condição de derreter no lançamento e você acha que está largando com um preço que na viabilidade não vai te dar o resultado ideal, pô, então eu vou limitar uma quantidade de unidades nessa largada, né, e criar estratégias que te dê carta na manga para poder fazer isso. Né? Então, é legal que muitos incorporadores já fazem isso, né? Olha, a gente tem esse preço aqui e eles são para as 30 primeiras unidades. Isso. É muito comum que... parece conversa de vendedor, mas é muito comum em Goiânia que no meio do lançamento o incorporador troca a tabela. Eu já vi isso dezenas de vezes. Às vezes ele coloca também uma referência de um andar mais baixo para ter uma atratividade no preço, porque o cliente não olha lá a observação da unidade, ele olha as condições. Eu acho que as imobiliárias também passaram por um processo de aculturar o corretor a ter clareza de que preço médio não é o preço final, não é o máximo. Então a gente sempre fala assim, ó, amigo, isso que é o meio do prédio, vai ter o filé do prédio, que é só da manhã, andar alto, vista para o parque, bem posicionado, que vai ser um preço maior, vai ter o primeiro andar só da tarde, frente para a piscina, que vai ter um preço abaixo. Então, assim, a gente também hoje já tem, graças a Deus, isso bem construído com o time de vendas. Eu acho que nós temos muito pouco problema com o erro de preço. Pouco problema. O que o incorporador a gente fala assim de aumentar ou diminuir é a média. Né? Então o cara pode aumentar na média que sobe o sarrafo das melhores unidades e que o preço médio dele, a viabilidade melhora muito para ele, ou a gente pode falar assim, meu amigo, não pesa muito a mão não, que o negócio não está muito, muito favorável. Mas eu acho que o Manuel trouxe um ponto muito importante assim. Hoje, para mim, o principal diferencial da estratégia do incorporador está sendo a qualidade do produto. Ao final das contas, tem estratégia que não é das mais assertivas, mas vende muito porque o produto é muito encaixado. O preço é encaixado, o produto é encaixado. E tem estratégia que você olha e fala assim, cara, a estratégia foi perfeita. O produto é que realmente não encaixou muito na região ou no preço. Então, assim, acaba você tendo uma evidência grande assim, do porquê da não venda dentro do esperado do incorporador. E já tem incorporador que já lança um produto sabendo que é um produto tecnicamente falando mais difícil, que tem um preço que não dá para diminuir por conta da viabilidade e que ele já larga com a expectativa menor. Então isso era até um ponto que eu queria explorar mais com vocês, porque assim, a gente percebe que alguns produtos tem uma adesão muito forte do que a gente chama do salão de vendas, né? De repente chegou um produto no mercado, cara, rapidamente o salão de vendas já assim, abraça aquele produto e o negócio começa a ferver ali, você vê o mercado inteiro reverberando e falando sobre aquele projeto. E tem produtos que ele já tem desafios maiores, assim. O que na visão de vocês são os principais diferenciais para o salão de vendas abraçar aí com força o projeto? O salão de vendas, ele reflete o cliente. Quando você tem um produto e o corretor fica muito eufórico ali, o salão de vendas muito eufórico, é porque o cliente já tem euforia por um produto desse. Então ali o corretor já percebeu que na carteira dele, ele tem um cliente que tem interesse nesse produto. Por isso, um dos primeiros pontos de ficar muito eufórico. Então, esse é um ponto, assim, muitas das vezes o salão de vendas representa a mentalidade do cliente. Ele está querendo esse produto, ele tem coragem de comprar, ele tem capacidade de comprar, ele entende a região, ele entende o contexto, ele entende a tipologia. Então, eu acho que um produto bem encaixado ele é muito importante. Ou seja, acertou a necessidade do mercado. Acertou a demanda ali. O que falta hoje no bairro? O que mais vende? E tem pontos também que contribuem demais, né? Com exclusividade, com escassez. Por exemplo, quando a gente fala que vai lançar um empreendimento do lado do parque ou em frente ao parque, independente do tipo do produto, já deixa o corretor mais... Historicamente são cases de sucesso, né? Sucesso de venda, sucesso de valorização. Tem prova social, né? Tem prova social, são dados, né? Então tem regiões mais pujantes, tem parques que sempre traz uma atratividade, tem produtos que são exclusivos, né? Então, toda vez que tem uma inovação no mercado de algo que não é muito comum, traz aí uma força muito grande. Assinaturas exclusivas também é algo que traz um peso para o projeto. E quando o produto não é assim, existe uma parte importante
existe algo muito importante da parte da imobiliária que tenha sido feito, que é o trabalho. Né? Então, a gente sabe que vai precisar aumentar a verba digital, a gente sabe que a gente vai intensificar melhor os treinamentos. O corretor, quanto mais ele tem conhecimento daquele produto, mais ele se entrega um pouco para aquele produto. A gente vai ter que aumentar a captação de cliente, melhorar as reuniões comerciais, melhorar os pontos de captação de cliente. Então, tem uma parte importante da imobiliária que é ter essa sensibilidade de entender que esse produto tem um trabalho mais árduo. A gente não vive... Nós estamos no negócio há muito tempo. Só de produto com assinatura, só de produto em frente ao parque, só de produto com exclusividade. O mercado inteiro tem produto que é comum. E o cliente vai comprar, vai investir, vai valorizar, vai morar e vai ser mega feliz. Mas que ele vai exigir um esforço maior. Tá, e o que é o peso para vocês da história por trás do projeto, do storytelling, a narrativa criada ali e como que essa estratégia é desdobrada para as equipes de vendas no sucesso do empreendimento? Eu falo que tem incorporador em Goiânia que é muito bom para contar história. Que antes de vender o produto, ele consegue vender muito bem esse storytelling. Traz uma narrativa muito... impactante para o corretor e faz parecer que o projeto vai ser o melhor do mundo. E isso é muito bom. Né? Vende? Isso vende muito. Toda vez que o incorporador ele consegue trazer uma narrativa, assim como eu falei, né? Ou de investimento, ou de rentabilidade, que ele traz um conhecimento de fato que o corretor consegue absorver aquilo, ele replica na mesa. Porque o que a gente mais tem hoje é um volume de pessoas que conseguem vender bem o produto. Vamos partir do princípio que o corretor vende bem o produto. Quando o corretor consegue vender além do produto, ele vende a ideia para o cliente, isso tem peso. Então, talvez, até dentro do mesmo produto, entre 10 corretores que vendem um produto muito bem vendido, se você tem um que se diferencia vendendo esse storytelling, esse conceito, pode ser o fator de decisão para o cliente comprar daquele corretor específico. Então, eu gosto da ideia, eu gosto de quando tem uma história por trás do produto. Isso potencializa o negócio. Isso é até muito bacana você colocar sobre o corretor estar replicando a história na mesa, né? Eu sempre bato muito nessa tecla com o pessoal. A gente até estava comentando aqui sobre o Incorpora Pro lá que eu tenho com o Caio e o Danilo. Né? E eu aplico o marketing comercial lá na imersão. E lá ou em outros episódios aqui, em palestra, enfim, eu falo muito com a turma. Eu falo, gente, se você quer testar se a sua narrativa, se o seu storytelling ele está funcionando, ver se o time de vendas está replicando isso na ponta. Se eles tiverem lá, os diretores, gerentes, corretores da imobiliária estão contando essa história para o cliente, é sinal de que a sua história foi bem montada, foi bem estruturada. Se eles estiverem tendo que criar uma nova história para falar do seu produto, você tem que revisar a sua, né? Tem algo de errado. Isso é um ponto importante. A gente estava conversando agora há pouco, né? O Carlos, nosso sócio, estava olhando uma casa para comprar. E um dos melhores condomínios da cidade, uma casa com assinatura de um dos melhores arquitetos de Goiânia. E a esposa dele prefere um condomínio que não é o melhor de Goiânia, mas que tem um conceito mais familiar. Onde as filhas dele têm uma conexão maior com outras crianças. Então, assim, quando você olha para o produto em si, nem sempre é a prioridade do cliente. Sim. A história, né? O contexto que está conectado com o produto, vender aquele sonho, né? Aquela narrativa de como que vai ser pós-entrega, acho que tem um peso muito importante e é um fator decisivo para muitos clientes. Muito bom. Bom, gente, um outro ponto que eu quero ver aqui com vocês, eu sei que o Manuel já me falou, a gente gosta de focar mais no lado positivo da história, mas eu acho que é importante a gente tratar esse ponto não com um olhar de apontar de dedos para erros cometidos, mas com um olhar muito de alerta mesmo, de ensino, né? Que é a proposta e a ideia nossa aqui no Ink Talks. O que eu queria trazer quais são os principais erros cometidos por parte dos incorporadores que vocês veem aí no mercado que acaba interferindo no resultado e no processo de vendas dos produtos que precisam ser evitados por eles. Pode ir. Eu penso que os incorporadores de Goiânia são muito assertivos. Sim. Mas tem algo que eu vejo quase impossível fazer isso. Mas eu acho que um erro cometido é lançar produtos iguais na mesma época. Então, se os incorporadores pudessem conversar entre eles, e eu sei que isso é um desafio, porque as imobiliárias também têm dificuldade de conversar entre elas, e passasse as datas de produtos parecidos, eu penso que todos nós ganharíamos.
né? A imobiliária ganharia, o cliente ganharia e principalmente o incorporador ganharia. Talvez não seria nenhum erro, mas uma mudança no que diz respeito à gestão, uma melhoria no diálogo entre eles, para não conectar produtos iguais na mesma época. E às vezes até é uma coincidência, né? Sim. Eles não se conversam do desenvolvimento e isso vai desenvolvendo o projeto e chega uma etapa de lançamento que tem um acordo com o permutante, Ele precisa lançar. Ele precisa lançar, enfim. Então a gente sabe também que nem sempre é por competitividade estratégica, mas sim por coincidências. Circunstâncias do mercado. Agora, um ponto que eu acho que, assim, olhando para o nosso negócio, eu acho que tem mais assertividade, eu acho que é também lançar mais do mesmo. Eu nem acho que é um grande erro, mas às vezes o incorporador ele vai no senso comum, e aí ele vai no senso comum no nível que ele fica sem atratividade. E aí ele tem que acertar no preço, porque no produto ele tem um nível de concorrência muito grande. Ou de produtos que já foram lançados, ou de produtos que lançaram um próximo ali. Então eu sempre falo assim, quando a gente imobiliarista vê um produto que ele é diferente, que ele tem atratividades assim para o cliente final, para nós é muito bom, porque você tem argumentos para trazer clientes, trazer novos clientes, para vender para o cliente de novo. Porque se você vender um iPhone para o cliente, você vai oferecer outro iPhone e ele vai falar, já tem. Então, quando você traz algo novo, esse aqui é um modelo novo, tem uma câmera melhor, você consegue trazer um engajamento melhor. A gente tem clientes na nossa carteira hoje que já comprou mais de 60 clientes, mais de 60 imóveis. Então, o que atrai esse cliente a comprar mais? Algo novo, algo que não está no portfólio dele, algo que pode gerar uma rentabilidade melhor, algo que sai do volume de ações, vamos dizer assim, né, dentro do mercado imobiliário, do portfólio dele e seja diferente. E tanto o produto quanto a narrativa vão auxiliar muito nesse processo, né? Sim. E a gestão do timing também por parte do incorporador, né? Agora, qual dica que vocês deixam aí, antes da gente partir aqui pro final? No final do nosso episódio a gente tem uma parte aqui de bate-bola, que é o nosso sprint imobiliário, mas antes da gente partir para isso, que dica que vocês deixam aí para os incorporadores que queiram ter sucesso nos seus lançamentos? Eu tenho um ponto que eu aprendi em 2016 com o Ricardo Amorim, é um cara que me inspira. E o Ricardo Amorim, num evento que eu fui em São Paulo, ele falou, cara, os próximos anos serão os anos de ajudar o cliente. Então uma dica é, tudo que o incorporador puder fazer para ajudar o cliente, entende? Para que o cliente não tenha frustrações na hora da compra, na hora do financiamento, eu acho muito importante. E isso é uma cultura e um movimento positivo. Então, quanto mais você vai ajudando o cliente, mais ele vai comprando no futuro. A maioria dos incorporadores de Goiânia são jovens, né? Goiânia tem uma quantidade grande de incorporadores jovens ou empresas antigas fazendo uma transição. Então eu deixaria uma dica que é quanto mais você puder ajudar o cliente no desligar do financiamento, numa mudança na planta ou algo do tipo, vai ser muito legal. E eu sei que já tem vários incorporadores que fazem isso. Inclusive eu já tive acesso de incorporador que auxilia o cliente na declaração de imposto de renda 1 ano antes do financiamento do imóvel, para que o cliente não se frustre quando ele for financiar o imóvel dele. Ainda mais pensando o tanto que a nossa jornada é longa, né, Manuel? Assim, a jornada é longa. Pensar que da compra até a entrega hoje, Goiânia na média está trabalhando 3 anos e meio, 4 anos quando se compra um imóvel na planta. Assim, é importante que o cliente ele tenha uma boa condução nessa jornada, até para não ficar perdido, né? Sim, e tem um cliente que... Antigamente tinha um cliente da D20, né? Todo ano trocava de D20. Depois tem um cliente da Hilux, da BMW, o cara quer comprar só BMW, enfim. O incorporador vai fazendo esse trabalho tão bem que o cliente ele vai virando o cliente do incorporador. Ele quer trocar de imóvel, mas ele tem uma experiência tão boa. Ele teve uma experiência tão boa no último imóvel que ele comprou, que ele quer trocar o imóvel para ele quer um imóvel incorporador. Muito bom. E que já está acontecendo um movimento, né, muito importante. Eu acho que muitos incorporadores olham para isso. A gente está com uma taxa de juros um pouco mais agressiva agora. Incorporadores fazendo financiamentos direto, com taxas... similares ao que está conseguindo no banco. Enfim, hoje às vezes o cliente olha para a taxa, talvez está um pouquinho maior, mas o cliente tem o capital de giro dentro do negócio dele, passa a ser mais atrativo ele usar o recurso dele para fazer e não ter que comprometer a renda dele, podendo financiar, por exemplo, uma máquina agrícola. Enfim, eu acho que
Eu conversei com vários incorporadores, está sendo muito bem aceito e está tendo um retorno positivo. Então, eu acho que o incorporador, ele tem sim também buscado já essa entrega para o cliente de maneira muito eficiente. Acho que, cara, hoje olhando para um cenário geral, a gente acompanha. Eu acho que o Manuel começou aqui o início falando que nós somos muito amigos e próximos dos incorporadores. A gente vive um desafio de obra, né? Mão de obra num cenário geral, volume de obra muito grande. Então, ter esse cuidado assim com o cliente é algo realmente que é muito relevante para o nosso negócio. Muito bom. Pessoal, partindo aqui para o final, a gente tem uma parte que é o nosso sprint imobiliário, como eu comentei, né? Que aí já é um perguntas e respostas, jogo rápido, direcionado aí para cada um de vocês. Mercado imobiliário precisa de... Ivo. Atitude. O que vocês mudariam no setor se vocês tivessem um superpoder? Cuidar das pessoas cada vez mais, de maneira mais eficiente. Cuidado com as pessoas. Muito bom. O que você diria para o Manuel e você diria para o Branco de 15, 20 anos atrás? É possível. É possível prosperar na sua área financeira, intelectual, educacional, profissional, familiar. É possível. Se você está passando por um momento difícil, esse momento não te representa. Né? Quem conhece a minha trajetória sabe que eu vim muito de baixo, passei grandes desafios e com a graça de Deus, acreditando que é possível, eu consegui transformar a minha vida e você vai conseguir transformar a sua. Eu acho que o mercado imobiliário é um lugar de transformar vidas. Eu, o Carlos e o Manuel fomos transformados através do mercado imobiliário. E hoje, com muito orgulho, quando a pessoa pergunta qual é a minha profissão, eu falo que eu sou corretor de imóveis. Muito bom, muito bom. Tem algum livro que vocês queiram deixar de dica aí para o pessoal? Eu li muitos livros nos últimos anos, com temas diversos. Eu mergulhei um pouco mais na minha área de educação nos últimos anos. Mas tem um último livro que eu li, um dos últimos que eu li, que eu gosto muito, que é O Segredo da Mente Milionária, do T. Harvard. É um best-seller mundo afora. E principalmente para quem vem muito de baixo, igual eu vim, Manuel, ele fala das travas emocionais que foram impostas na sua mente quando você era criança. E para prosperar, você precisa quebrar essas travas. Então ele é um livro pequeno, de super fácil leitura, que se você está numa fase que não é legal, ele pode te ajudar a melhorar a sua capacidade de tomar decisão. Muito bom. Eu super dica. Eu vou falar de um livro que eu acho que me representa. Assim, eu sou um cara de muita execução, todos os dias, o dia inteiro, que é Execução. O nome do livro. Rancharan, né? Muito bom. É um livro complexo, difícil. Difícil leitura, né? Difícil leitura, mas que eu acho que contribui muito para a vida das pessoas. A gente precisa de um mundo com mais executores. Verdade. Isso é uma verdade. O mundo passa por uma transição onde as coisas estão cada vez mais fáceis e mais acessíveis. Né, do iFood chegar na porta da casa do cara ficar puto que ele tem que pôr uma bermuda para descer para pegar. Então, a gente precisa de agarrar no chifre do boi e fazer o negócio acontecer. Então, executores hoje, com certeza, vai sair à frente aí e muito à frente nos próximos anos. Muito bom, cara. 2 super dicas, assim, eu confesso que eu já li os 2, já tem um certo tempo e é engraçado. Segredos da Mente Milionária, cara, de alguma forma ele tá me pedindo para ser lido de novo, sabe? Porque esses dias eu ouvi um podcast sobre ele, aí depois num outro podcast comentaram sobre o livro. Teve uma ou duas pessoas aqui do Ink Talks que também deram a dica de livro, agora você também. Eu falei, não, eu tô precisando colocar na minha cabeceira lá e ler ele de novo. Ele é um livro que tem uns 10 anos que eu li. Ele é um livro que você pode revisitar ele em vários momentos da sua vida, em várias fases. É muito bacana. Mensagem final que vocês queiram deixar aí para quem nos acompanhou nesse episódio? Cara, eu quero agradecer todos que estão aí participando, nos assistindo. Agradecer você por nos convidar, poder compartilhar aqui um pouco da nossa história. Para nós tá sendo muito gostoso viver toda essa experiência de Aevo. O que eu posso trazer aqui é que você venha fazer parte dessa história junto conosco, poder contribuir com a sua vida, vai fazer parte da nossa missão de vida quanto a Aevo. Então a gente está muito feliz com essa história, que a gente possa continuar vivendo ela por muitos e muitos anos. Isso é até interessante, cara, você tocar nesse ponto da importância desse momento e tudo, porque
Isso é algo que está refletido em vocês, assim, a gente, né, o Branco acaba que eu tive mais contato ali, enfim, participando de lançamentos, mas o Manuel também, a gente já teve algumas conversas, e assim, a expressão de vocês e a energia de vocês, a gente percebe que ela tá uma energia muito conectada com o que vocês estão vivendo hoje na empresa e tudo, e isso é muito bacana, cara. O Branco, eu e o Carlos, a gente tem um propósito muito parecido, que é cuidar das pessoas. A gente tem um delírio, a gente comemora em ver alguém vender. Então, eu acho que as pessoas têm vendido muito na Evo. Os números estão claros aí, 363 milhões de reais em 7 meses. E eu acho que isso dá essa energia. Quando a gente vê o corretor vender, quando a gente vê o contrato ser assinado, a venda dar certo, isso é um combustível gigante para nós. Muito bom. Alguma mensagem que você queria deixar aí para o pessoal? A mensagem é que é possível prosperar. É possível prosperar em vários lugares. Na Evo, então, nem se fala. Eu não sei qual fase que você está passando, mas eu queria que você se tornasse um executor. Né? Toda vez que a gente está passando uma fase ruim, mano, é muito importante que a gente olhe para dentro. Quais são os erros que a gente já cometeu ou os erros que a gente está cometendo no momento. Às vezes a sua mudança de fase para uma fase melhor é um ajuste muito pequeno. Né? Na Evo, a gente fica o tempo inteiro fazendo esse ajuste, melhorando o cara para ele melhorar a performance dele. Com base na nossa história, a gente foi corretor, gerente, diretor, a gente passou por todas as fases de imobiliária. E para finalizar, agradecer todo o time da Evo, essas pessoas que acreditam na gente, acreditou na nossa metodologia, acreditam na nossa capacidade de ajudá-los. E tem tanta gente aí se dando bem. A gente tem corretores na Evo que tem salário acima de 100 mil reais, Manuel. Então é um lugar de prosperidade. Isso é muito bom, né? Eu falo que eu tenho 3 pontos assim da Evo, que primeiro é se divertir no processo. Cara, eu acho que não tem espaço mais para manda quem pode, obedece tem juízo, não tem espaço mais para empresas com clima pesado, enfim. Segundo, prosperidade. Todo mundo quer prosperar, Manuel. Se você parar agora 100 pessoas aqui, provavelmente vai ser unânime que todo mundo quer prosperar em alguma área da vida. Aí vem um lugar de se divertir no processo, aí vem um lugar de prosperar. E terceiro, paz. Tem um valor muito grande. Então, esses 3 pontos. Aí vai o lugar de divertir no processo, aí vai o lugar de prosperar e aí vai o lugar de paz. Obrigado aí pelo convite. Muito bom. Obrigado Redes sociais que você... Valeu, obrigado pela presença de vocês aí. Redes sociais que vocês queiram deixar pro pessoal? Eu vou deixar 2 redes sociais muito importantes. A minha pessoal, onde eu sempre posto várias dicas ali de gestão ou de venda, que é Manoel Lessa, com 2 S, Manoel Lessa. E eu queria deixar da Evo também, porque a rede social da Evo, a gente entrega um monte de informações. Então, taxa Selic, padrão de financiamento, a gente solta algumas informações no que diz respeito a dólar, euro, arroba do boi, arroba da vaca e mais um monte de outras coisas, que é aevo.imobiliária. aevo.imobiliária. Muito bom. Branco? A minha, já falou da empresa, rodrigobranco.aevo. Muito bom. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pela disponibilidade do tempo. Eu sei que a agenda tá corrida e vocês já estão saindo daqui indo para uma outra agenda, mas obrigado pela participação de vocês e por toda a contribuição aqui com a gente no Ink Talks. O nosso objetivo é democratizar mesmo o conhecimento no mercado imobiliário. Para você que nos acompanhou nesse episódio, espero que tenham curtido. Então curtam aí, se inscrevam nos nossos canais, compartilhem também com as pessoas que vocês acham que seja importante de acompanhar esse tema. Tá aí ó, o Manuel fazendo a propaganda do Ink Talks. Coloque também os seus comentários, o que você achou desse episódio. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, a minha rede social é Manoel_Bruno. Tem aqui a do canal também, que é ink.talks. E a da Domi, minha empresa, que a gente posta bastante conteúdo sobre o mercado imobiliário, que é domi.inteligência. Um forte abraço a todos e até a próxima.